Olá, tudo bem com você? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal, o Diário do TST, para ajudar vocês, profissionais destas áreas, seja de qualidade, de meio ambiente ou de saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais, instruções, dentro do ambiente onde atuam. E hoje eu quero refletir com vocês o início dos nossos produtos. Aonde que começa ou aonde que você imagina que começa o desenvolvimento ou onde se começa a criação de um produto. Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo para você aplicar no seu dia a dia e desenvolver um pouco mais deste assunto tão importante e que impacta tanto na qualidade quanto no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho. Vamos lá? Bom, você conhece os produtos que nós utilizamos? Uma escova de dente, um creme dental, um carro, mas afinal de contas, da onde surge todos esses produtos? Da onde que vem todas essas ideias? Isso aí vem de uma área de dentro da empresa que chama-se projeto e desenvolvimento. Lógico, tem algumas coisas que são simples ideias e que foram inventadas dentro de uma necessidade, mas aqui quero refletir, quero tratar com vocês o item da norma ISO 9001, que fala justamente desta parte de projeto de desenvolvimento das empresas. Uma área, um processo muito importante, porque afinal de contas é dela que saem as melhorias e as modificações dentro dos produtos. Você tem os veículos que nós temos hoje, nós temos os cremes dentais, os cosméticos que nós temos hoje, enfim, tudo aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, passou por essa área de alguma forma. Passou por esta equipe, por essas pessoas que de alguma forma pensaram, introduziram, fizeram essas modificações. E a ISO 9001 tem um item específico para tratar desse item de criação dentro das empresas. Nós não podemos simplesmente criar algo e sair fazendo de qualquer jeito. Não, a ISO 9000 vem mostrar para nós como que nós podemos fazer isso de maneira sistemática, garantindo que tudo aquilo que está previsto nas normas ou nos requisitos legais sejam atendidos, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, que é essa nova versão da ISO 9001, na versão 2015, trouxe um outro olhar, não que existisse nas outras versões, mas nessa ela está mais clara, isso está mais evidente para quem trabalha nessa área. Então, para olhar e para começar a entender um pouco isso, vamos dar uma olhada do que a norma fala e vamos refletir sobre o que ela traz para a gente? Então, projeto de desenvolvimento é o item 8.3 da norma ISO 9001 na versão 2015 e ela já fala aqui de cara que você tem que ter um processo, a empresa tem que estabelecer um processo, implementar e manter esse processo que seja voltado para este olhar dos produtos. E quando a gente fala de produtos aqui, não é só produto, matéria física, é também prestação de serviço. Você vai pensar, mas prestação de serviço precisa de projeto de desenvolvimento? Sim. Imagine o seguinte: eu sou uma empresa que presta serviço de limpezas de calhas, limpezas de telhados. Como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo esse meu serviço? Como é que eu projeto esse meu serviço? Existe uma série de procedimentos e uma série de sistemáticas que devem ser abordadas nessa prestação de serviço e que faz todo sentido partir do projeto de desenvolvimento. Quando você vai pensar nesta prestação de serviço, você tem que ter ali o seu pensamento voltado para todas as etapas, porque não é porque está prestando um serviço que não vai ser um projeto, ou que não é um projeto de desenvolvimento. É sim, e a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Então, o primeiro item que ela fala, que a norma traz para a gente, é justamente essa preocupação em você, em empresa, estabelecer, implementar e manter esse processo de projeto de desenvolvimento de produtos e serviços, como nós estávamos falando, como nós estávamos comentando. E aí,
quando você vai iniciar esse projeto de desenvolvimento, e sempre isso eu já falei algumas vezes aqui, nós devemos pensar no planejamento. Então, quando você vai desenvolver um produto ou uma prestação de serviço, primeira etapa, como que eu vou planejar esse produto? Como é que eu vou planejar essa prestação de serviço? E a norma traz para a gente como que nós devemos fazer este planejamento. Então, olhar para a natureza e a complexidade das atividades do projeto de desenvolvimento. Então, dentro dessa primeira etapa, como é que eu vou desenvolver isso? Qual é a complexidade desse produto? Qual é a complexidade desta prestação de serviço? Como que eu vou tratar esse produto? Da onde que ele vem? Para onde que ele vai? Qual é a natureza dele? O que que ele envolve dentro deste projeto de desenvolvimento? Pensa aí num produto que você vai criar, num produto que você vai melhorar e pensa como que você vai desenvolver ele. Quais são as etapas? Quão difícil ele é, qual é a complexidade dele, então você tem que ter isso em mente. Depois ele fala para gente planejar os estágios de processos requeridos, incluindo análises críticas de projeto e desenvolvimento aplicável. Então, o que ele quer dizer aí? Como que eu vou desenvolver esse projeto de desenvolvimento? Como é que eu vou criar esse produto? Como é que eu vou melhorar esse produto? Quais são as etapas? Então, tem toda uma sequência que você vai desenvolver, e aqui vai muito de empresa para empresa e está muito correlacionado com o item anterior que fala da natureza e da sua complexidade. Então, vamos trabalhar isso, vamos entender como é que é esse desenvolvimento desse produto para que você possa estabelecer os estágios, inclusive, a gente vai falar um pouquinho melhor disso para frente, pensar nos pontos onde eu devo fazer uma parada e fazer uma análise crítica, olhar para tudo que está acontecendo e verificar se aquilo que foi planejado está realmente acontecendo. Se não, o que eu vou fazer para corrigir ou o que não está de acordo com o planejado. Então, isso ele vai falar nesse outro item. Depois ele vai falar as atividades de verificação e validação de projeto em desenvolvimento requerido. Quando eu falo projeto, etapas de verificação e validação, eu vou olhar dentro das minhas etapas, dentro da configuração do desenvolvimento desse produto, eu vou determinar em que ponto eu vou parar para verificar, realmente fazer medida, se for um produto, né? Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou verificar se isso está acontecendo? E a validação, se aquilo que foi verificado realmente está funcionando. Vou pegar um exemplo aqui, o seu protótipo. Você vai criar um protótipo e aí vai colocar esse protótipo para funcionar. Essa é a etapa de validação. E aí você tem que pensar isso dentro do seu processo de projeto e desenvolvimento. Em que momento eu vou fazer a parada para verificação, então vou medir aquilo que eu estou produzindo, aquilo que eu estou planejando, e aqui a gente está trabalhando com protótipos, né, para trazer alguma coisa mais para o dia a dia, e depois quando que eu vou validar isso, ou seja, quando que eu vou colocar isso para funcionar como um projeto piloto, como um próprio protótipo, enfim. Então você tem que pensar nessas etapas. Depois, as responsabilidades e autoridades envolvidas nos processos de projeto de desenvolvimento. Nesta etapa, você vai olhar para quais pessoas estão atuando dentro desse projeto ou que vão atuar no desenvolvimento desse produto, desse serviço, na melhoria desse produto e serviço. Sim, cada etapa, ou melhor, dentro do projeto vão existir várias pessoas que estão envolvidas com esse desenvolvimento. E o que cada uma vai fazer? Qual que é a responsabilidade de cada uma dentro de cada etapa? E qual é a autoridade? O que ela pode agir, onde ela pode agir dentro de cada etapa? Até onde ela pode ir dentro de cada etapa ou dentro da função dela neste projeto de desenvolvimento. Isso tem que estar muito claro para que todos os envolvidos nesse projeto de desenvolvimento possam contribuir da melhor maneira possível. Então, responsabilidades e autoridades tem que estar claro, tem que estar comunicado.
os recursos internos e externos necessários para o projeto de desenvolvimento de produtos e serviços. Sim, se eu estou desenvolvendo um produto novo, se eu estou melhorando um produto, eu vou precisar de recursos. Quais são esses recursos? Ferramenta, material, procedimento, instrução, instrumento de medição, matéria-prima, maquinário, todos esses recursos que são necessários para você poder fabricar, que você tem na sua linha de produção, você também tem que pensar e planejar no desenvolvimento do seu produto novo ou na melhoria do seu produto novo. Você pode utilizar, por exemplo, a sua própria cadeia produtiva dentro, do seu planejamento da sua produção. Você pode utilizar esses recursos que já estão sendo utilizados para a produção normal e aí você utiliza a parte deles para você poder desenvolver esse projeto, ou você pode ter uma unidade separada, por exemplo, só para trabalhar com essa área de projeto de desenvolvimento de produto e serviço. Então são algumas ideias que você pode, que eu dou para você, que eu sugiro para você que você possa utilizar dentro da sua empresa para você fazer esse desenvolvimento de projeto dos produtos e do projeto de desenvolvimento de uma forma geral. Então é importante identificar quais são esses recursos e como que você vai ter esses recursos disponíveis para que você possa ter essa utilização desses recursos. Depois, tudo na parte de planejamento, a necessidade de controlar as interfaces entre as pessoas envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento. Então, em que momento essas pessoas vão se correlacionar, vão se interagir e como que eu vou trabalhar com essa interface. Então eu também tenho que pensar isso. Vai chegar um momento que eu vou precisar da engenharia conversando com a produção, da produção conversando com o cara que monta, enfim, toda essa interação e essa interface tem que estar muito bem clara e também muito bem planejada. Depois ele fala das necessidades do envolvimento do cliente e usuários nos processos de projeto de desenvolvimento. Aqui esse item era um item que não estava tão claro antes e agora ele vem muito forte nessa nova versão da norma, que já está rodando mais algum tempo, mas nessa atualização da norma. O que o cliente pode ajudar? O que eu espero que o cliente possa contribuir com o meu projeto de desenvolvimento? E o usuário final, né? Às vezes o usuário não é o mesmo que o cliente. Então pode existir essas duas situações. Mas o que a norma está querendo trazer para a gente, dentro do projeto de desenvolvimento, lá no final da linha, quem está com o seu produto na mão, o que ele está esperando? Existe a necessidade dele contribuir para esse projeto de desenvolvimento? Se existe a necessidade, como é que eu vou fazer essa interface com o cliente ou com o usuário para entender o que ele deseja ou o que ele necessita desse produto que eu estou desenvolvendo, desse projeto que eu estou realizando, desta ideia que eu imaginei. Como é que eu faço isso? Eu preciso dele? Eu preciso das informações dele? Eu preciso da necessidade dele? E como que eu vou ter esta relação e essa necessidade deste envolvimento do cliente ou do usuário final na etapa ou no projeto de desenvolvimento deste produto ou desta prestação de serviço. É um item muito importante: comunicação e entendimento do cliente, tá? Então, isso veio reforçando, veio de uma maneira muito clara e que faz todo sentido, né? Se você tem um produto e você precisa, no caso da ISO 9000, pensando só em produto, eu preciso atender a satisfação do cliente, eu preciso escutar ele, eu preciso saber qual é a necessidade dele. Se eu tenho um creme, se eu tenho uma ferramenta, se eu tenho qualquer produto que ele vai utilizar ou que ele vai fazer uso, como é que ele está percebendo isso? Né? E a ISO 9000 traz muito isso, essa parte de percepção do cliente. Então, no projeto de desenvolvimento isso está muito claro e isso também tem que ser muito bem trabalhado. Porque às vezes você está imaginando um produto que na hora que o cliente for utilizar ou que for vendido, que for colocado isso no mercado, não vai fazer sentido nenhum para o cliente, aí você pega e você investe um tempo e um dinheiro desnecessário num produto que não vai ter recurso, não vai ter necessidade, não vai ter utilidade lá na linha final. Então,
essa conversa tem que existir e tem que ser bem clara e é muito legal. Requisitos para a provisão subsequente de produtos e serviços. Então, quais são os requisitos que eu preciso para que fabricar, para que eu possa manufaturar, para que eu possa entregar esse produto? Quais são os requisitos necessários? E o nível de controle esperado para o processo de projeto de desenvolvimento por cliente ou outras partes interessadas, aonde que essas pessoas vão poder interagir com o desenvolvimento do produto. Então, como que eles vão controlar isso, como é que eles vão fazer parte disso. Eu vou pegar um percentual e fazer um teste com um percentual de clientes, enfim. Existe toda essa necessidade e você tem que olhar e planejar isso dentro da sua criação e da sua melhoria desse seu produto. E a informação documentada necessária para que demonstrar que os requisitos foram atendidos. Lembrando sempre que tudo nós temos que evidenciar, e aí, dentro dessas evidências, a gente, no projeto de desenvolvimento, né, temos que pensar naquilo que vai ser a evidência de que o produto foi desenvolvido, por exemplo, conforme a necessidade do cliente e todos os requisitos legais foram atendidos. A gente precisa evidenciar isso. E isso a gente evidencia com informação documentada. E nós precisamos planejar isso dentro do nosso projeto e desenvolvimento. Passando por isso, nós vamos para as entradas. Então, olhei para o meu produto, planejei o meu produto, olhei para todas as etapas, verifiquei as necessidades do cliente e agora eu vou começar a desenvolver o meu produto. E na hora de desenvolver, eu tenho algumas etapas, que são as etapas de entradas. Então, vamos lá. O que eu vou olhar para o produto no momento que eu vou iniciar o meu projeto de desenvolvimento? Requisitos funcionais e de desempenho. O que eu estou buscando? O que eu estou querendo com esse produto? Qual vai ser o desempenho dele? Qual vai ser a funcionalidade desse produto, né? Depois, informações derivadas de atividades similares anteriormente, né? Então, você tem produtos que já foram desenvolvidos e aí você vai buscar na sua base de dados projetos similares para você poder compor esse novo produto ou a melhoria desse novo produto. Todos os requisitos estatutários e regulamentares. Então, requisitos estatutários, aqueles requisitos que são da corporação. Então, a corporação, a empresa, existem requisitos que devem ser cumpridos. Então, para o projeto de desenvolvimento, você tem que resgatar isso e trazer para essa entrada, para você trabalhar em cima desses requisitos estatutários. E os regulamentares. Os regulamentares são os nossos requisitos legais, né? A legislação, as normas, tudo que você precisa atender para poder fazer o desenvolvimento deste produto. Então não adianta você simplesmente sair criando o produto e não olhar para esses requisitos. Eu não posso criar sem atender algum requisito. Voltando lá na nossa prestação de serviço de limpeza de telhado, por exemplo, eu não posso simplesmente chegar lá e realizar um trabalho de limpeza de telhado de qualquer forma. Eu tenho alguns requisitos legais a serem cumpridos. Para você que está aí envolvido na área da segurança do trabalho, o primeiro deles é atender a NR35. Então, eu não posso realizar nenhum trabalho de limpeza de telhado, por exemplo, sem atender a NR35. Então, na hora de desenvolver esse serviço, na hora de fazer o projeto de desenvolvimento desse serviço, eu tenho que trazer essa NR para esta avaliação, para esse desenvolvimento. Então, muito importante este atendimento aos requisitos estatutários e regulamentares. E depois, normas, códigos, práticas de organização que tenha se comprometido a implementar. Então, além desses que eu falei, se a empresa falou que vai atender algumas normas, códigos de éticas e práticas, boas práticas de fabricação que não estão envolvidos nesses dois e a empresa se comprometeu em atender, você também tem que pensar e trazer isso para as suas entradas, para você aplicar isso dentro do seu produto ou da sua prestação de serviço. Se acontecer alguma coisa, né, alguma falha
o produto não funcionar, o que que eu vou fazer? Né? Então, o que ele fala ali? Consequências potenciais de falhas devidas à natureza de produtos e serviços. Então, você tem que olhar para o seu produto e entender se ele falhar, o que que vai acontecer com essa falha, ou o que que vai acontecer com esse produto que não venha a funcionar ou a atender os requisitos. Quais são as consequências disso? E sempre lembrando que as entradas devem estar adequadas aos propósitos, sem ambiguidades, e sem conflitos. Então, todas as entradas elas devem atender o propósito da organização. Tudo aquilo que você tiver de ambiguidade, tudo aquilo que você tiver de conflito, tem que ser resolvido, tem que ser alinhado e tem que ser resolvido e solucionado. Muito bem, então é o que ele diz ali: entradas conflitantes devem ser resolvidas. E a organização deve reter informação documentada dessas entradas de projeto de desenvolvimento. Então, tudo aquilo que você tem de informação, tudo aquilo que você utilizou na parte de projeto de desenvolvimento como entrada, você vai registrar isso, vai evidenciar isso. De que forma? Da forma que a empresa, que a organização achar melhor para ela. Pode ser em via física, pode ser em via digital, enfim, da maneira que a empresa julgar necessária para ela. O importante é você ter essa informação retida para caso de consulta, para caso de uma análise de uma não conformidade, você tem ela ali registrada, tudo o que aconteceu, e aí você vai conseguir entender as etapas e encontrar uma possível causa raiz se acontecer alguma não conformidade. Depois ele vai falar para a gente dos controles. Então a organização deve aplicar controles, nós não vamos simplesmente sair projetando sem controlar nada. Então, primeiro, você tem que garantir que os resultados alcançados estejam definidos, que as análises críticas sejam conduzidas para avaliar a capacidade e os resultados do projeto de desenvolvimento atenderem aos requisitos. Então, você vai fazer análise, você tem que garantir que essas análises sejam realizadas de maneira adequada e entender que os seus resultados estão sendo que estão caminhando para atender os requisitos. Existem alguns pontos que vão existe uma convergência, existe uma diferença, mas você tem que corrigir isso e na análise crítica que você vai identificar. Então, por isso a gente tem que determinar as etapas das análises críticas. Atividades de verificação sejam conduzidas para garantir que as saídas do projeto de desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada. Então, se você tem um requisito de entrada, você vai ter uma consequência, você vai ter uma transformação e uma saída lá no final. Essa saída tem que atender à entrada. Então, como que eu faço isso? Com atividades de verificação. Eu vou verificar, eu vou medir, eu vou avaliar aquela situação naquele determinado ponto do projeto que você definiu, e aí eu vou fazer essa verificação para entender se o que está saindo realmente está atendendo às entradas de projeto de desenvolvimento. E atividades de validação sejam conduzidas para assegurar que os produtos e serviços resultantes atendam aos requisitos para aplicação especificada ou uso pretendido. O que eu quero dizer com isso? O que a norma quer dizer com isso? Você foi lá, mediu, tá tudo ok, fez a montagem, vamos botar para funcionar. Voltou lá na parte do protótipo, né? Vamos aplicar isso e vamos validar. Então, dependendo do seu produto, do seu serviço, você cria esse protótipo e coloca ele para funcionar. Isso é um exemplo. Tem que ver muito com a característica da sua empresa, como que você pode validar este produto ou este serviço. Por exemplo, se você tem uma receita de um bolo, por exemplo, né? Você vai fazer todo o desenvolvimento de um bolo novo. Então, você vai projetar a receita, quais são os ingredientes, qual é a quantidade, em que momento que eu vou verificar, fazer as verificações, em que momento que eu vou fazer a validação. Ah, mas Gustavo, não tem validação para um bolo como esse. Né? Então, imagine uma empresa alimentícia, ela faz o protótipo dela, ela faz a
os projetos, os produtos pilotos, leva para o controle de qualidade, faz avaliação de degustação, de cremosidade, de espessura, disso, daquilo. Com base naquele resultado, atendendo aos requisitos legais, você valida. Então, você faz um projeto, uma fornada, um produto piloto, verifica se tudo aquilo atende os requisitos de entrada e depois você vai colocar isso para o teu mercado. Então, essa é a tua validação no caso de uma receita como essa que eu usei de exemplo, né? Então, você tem que verificar essas atividades de validação. Feito isso, nós vamos para o controle, continuando, na verdade, né? Quais ações são necessárias, quais ações necessárias sejam tomadas sobre os problemas determinados durante as análises críticas ou atividades de verificação e validação. E a informação documentada sobre essas atividades devem ser retidas. Então, vamos executar as nossas análises críticas e feitas as nossas análises críticas, vamos encontrar alguma diferença, alguma divergência. Como é que nós vamos tratar isso? Como é que nós vamos analisar isso? Quais são as ações que vão serem tomadas? Tudo isso está dentro desta análise crítica. E quando você faz isso, registra-se, você transforma isso numa evidência através de uma informação documentada. Então, é muito importante você fazer as atividades de análise crítica, fazer as verificações e aquilo que não funcionar, aquilo que estiver fora do processo, aquilo que estiver fora do projeto, você entender e fazer análise da causa raiz e aplicar um plano de ação, por exemplo. E aí você corrige isso dentro do projeto de desenvolvimento para que os requisitos de entrada sejam atendidos. Feito tudo isso, eu vou para as saídas do meu projeto de desenvolvimento. Então, a organização deve assegurar que as saídas de projeto de desenvolvimento atendam os requisitos de entrada, sejam adequadas aos processos, incluam ou referenciem requisitos de monitoramento e medição e especifiquem as características de produtos e serviços que sejam essenciais para o propósito pretendido. E a organização deve reter informação documentada sobre as saídas de projeto de desenvolvimento. O que ele está querendo, o que a norma está querendo trazer aqui para a gente? Primeiro, né? Se você já está na etapa de saída, ou seja, você está concluindo, você tem que garantir que tudo aquilo que foi planejado e que foi olhado na entrada está atendendo, né? Então, primeiro passo. A entrada e a saída. Saída atendeu aquilo que está na entrada? Atendeu, bacana. Quais são os processos subsequentes para provisão de serviços, né? O que a gente vai, como que eu vou fabricar isso? O que vai ser necessário para a fabricação desse produto ou para a prestação desse serviço? Qual é o fluxo? Qual a engenharia de processo, né? Quais são as etapas de fabricação deste produto? É nisso que ele está querendo dizer, que sejam adequadas para os processos subsequentes. Como é que isso vai desenrolar ao longo ao longo da produção, ao longo da prestação do serviço. Incluam ou referenciam requisitos de monitoramento e medição. Em que momento ou quais são as características que eu devo analisar e verificar e medir ao longo do processo produtivo? Quem vai dizer é o projeto de desenvolvimento. Olha, essas medidas são importantes, estas etapas são importantes que você pare e verifique, porque nesse momento você consegue retroagir e corrigir se tiver alguma não conformidade. Na etapa seguinte, talvez você não consiga. Então, todo esse desenho de como é produzido, em que momento eu faço as medições, em que momento eu tenho o meu controle de qualidade, você de projeto de desenvolvimento vai dizer também para a produção. Através de procedimentos, de instruções de trabalhos, de boletins informativos, isso vai muito da realidade da organização. Mas é muito importante você trazer isso de maneira sequenciada para toda a empresa, né? Inclusive, ele fala depois, no item D, que a parte de projeto de desenvolvimento tem que dizer quais são as características dos produtos e serviços que sejam incorporados. Então, o que eu vou precisar para a fabricação daquele produto?
Então, desde a matéria-prima e as informações da matéria-prima, que tipo de matéria-prima, que espessura, que característica dessa matéria-prima, e dos produtos que vão a compor. Então, parafuso, porca, arruela, cabo, disjuntor, enfim, tudo aquilo, todos os componentes que compõem aquele produto. Você tem que trazer isso. Você, quando eu falo, né, projeto de desenvolvimento, tem que levar isso para ah, para os outros processos, né, no caso de processo de aquisição ou no processo de manufatura, ou até mesmo no processo de planejamento e controle da produção, para que tudo funcione de acordo com aquilo que foi planejado. Então não adianta você simplesmente fazer um produto, criar um produto e dizer, ó, é assim que faz, e aí você não levar característica nenhuma para este produto. Você não explicar e não mostrar aquilo que você quer. Ah, não, faz aí que tá tudo certo. Não, não é assim. Tem que ter tudo parametrizado com todos os itens e detalhes para cada uma destas etapas, para cada uma dessas linhas, para você poder garantir que aquilo que está sendo planejado, aquilo que foi projetado, seja executado e aconteça. Isso. Ah, e antes disso, né? Só recapitulando e voltando um pouquinho. Como sempre, tudo tem que ser evidenciado, tudo tem que estar de maneira registrada, ou seja, com informação documentada. Reforçando, a informação documentada é da característica da empresa. Como ela vai registrar isso, como ela vai ter essa informação documentada, é a empresa que vai dizer, né? Então, varia muito de organização para organização, de tamanho, de estrutura, de recurso, enfim, da própria cultura da organização. Então, isso aí é muito particular, né? Particular que eu falo é que cada empresa cria o seu modo de fazer de ter essa informação documentada. Então, esse é o projeto de desenvolvimento. Mas dentro do projeto de desenvolvimento, nós podemos ter as mudanças de projeto de desenvolvimento. Então, como que nós devemos fazer? Como é que a empresa deve fazer essas mudanças? Aí a norma traz para a gente que ela deve identificar, analisar e controlar as mudanças feitas durante ou subsequentemente ao projeto de desenvolvimento, na extensão necessária para assegurar que não haja impacto adverso sobre a conformidade com os requisitos. Então, você vai olhar para o seu projeto de desenvolvimento, por algum motivo você vai querer fazer alguma alteração ou existe alguma necessidade devido a algum requisito legal, algum requisito estatutário, você tem que analisar antes e depois dessas mudanças e dessas necessidades para ver se você não vai ter um impacto dentro do seu projeto de desenvolvimento. Depois, mesmo, e aí continuando dentro dessa parte de mudanças de projeto de desenvolvimento, você vai ter lá que a organização deve reter informação documentada também sobre as mudanças, os resultados das análises críticas, a autorização das mudanças e as ações tomadas para prevenir os impactos adversos. Então, vou fazer o planejamento da minha mudança, né? Não vou simplesmente sair alterando aquilo que eu criei sem ter algum registro, sem ter alguma análise de tudo que está acontecendo, de todas as necessidades deste projeto de desenvolvimento. Então é muito importante. Vai existir a mudança? Vai. Qual é o impacto dessa mudança? O que que essa mudança pretende? Ou o que que nós vamos fazer para mudar? E aí eu vou fazer todo o planejamento, vou seguir a mesma linha do que a gente trabalhou com as entradas e com as saídas, mas focado nas mudanças necessárias para projeto de desenvolvimento. Lembrando que tudo isso deve ser muito bem alinhado e registrado e evidenciado. Vocês vão olhar aí dentro do mercado, dentro da internet, enfim, se vocês procurarem parte de desenvolvimento de projeto, vocês vão ter uma série de ferramentas e uma delas, por exemplo, é o PMBOK, que é uma ferramenta para você poder fazer todo o desenvolvimento do seu projeto, enfim, uma série de situações. Uma ferramenta muito boa, muito aplicável para essa parte de engenharia, mas também você também precisa de uma maturidade. Então, olhe para a sua empresa, entenda
qual é a necessidade da sua organização e estruture os seus projetos em desenvolvimentos de uma maneira mais simples, começando de uma maneira mais simples. Se você não tem ainda essa mentalidade de projeto de desenvolvimento, se você não tem ainda essas sequências que a gente conversou aqui, comece do mais simples, segue etapa por etapa, faz a análise crítica, entende as consequências, né, dos projetos e produtos, pense na vida útil, uma coisa que eu estava esquecendo. Qual é o ciclo de vida do seu produto? Aonde que o seu produto começa e aonde que o seu produto termina? Todo produto tem um ciclo de vida. Mesmo que seja de 25, 30, 40 anos, ele tem um ciclo de vida. E aí, o que que eu vou fazer com isso? Por que que eu falo isso? Porque quando você vai olhar para a gestão ambiental, ela fala que a empresa, né, a organização, ela deve olhar para os produtos e serviços prestados com um foco na parte do ciclo de vida deste produto ou deste serviço. Então, vou desenvolver, vou aplicar, vou fabricar, vou colocar no mercado. O usuário ou o cliente vai fazer o uso desse produto e depois, o que que ele faz com esse produto? Quanto tempo ele vai ficar com esse produto? E depois que a vida útil desse produto acabar, o que que ele vai fazer com ele? Ele devolve para a empresa, ele pode reciclar, não pode, então tem que ter este olhar também para o projeto de desenvolvimento. Junto com a parte de meio ambiente, nós temos a parte de saúde e segurança do trabalho, pensando em gestão integrada e pensando no desenvolvimento de um produto que vai auxiliar, que vai auxiliar não, mas que vai ser utilizado pelas pessoas, nós precisamos olhar para as etapas de saúde e segurança dentro do projeto e desenvolvimento dos produtos e serviços. Então, como eu falei, você está prestando um serviço de trabalho em altura, né, de limpeza de caixa, como que eu vou desenvolver esse serviço de maneira a atender os requisitos legais e, ao mesmo tempo, pensando na saúde e na segurança do meu trabalhador enquanto ele estiver realizando esta atividade. Eu usei este exemplo, mas tudo o que nós temos com projeto de desenvolvimento, você está alterando um processo produtivo, você está criando um produto novo e nesse momento você tem que pensar qual é a melhor forma desse colaborador realizar esta atividade de maneira segura e saudável. Reforço, você que me acompanha, que em maioria dos vídeos eu falo, desenvolvimento de gestão de produto, de serviço, você não faz sozinho. Elabore e crie uma equipe multidisciplinar para que você possa criar os seus produtos, os seus processos, os seus serviços de maneira a atender tanto a qualidade, satisfação do cliente, quanto o meio ambiente, geração de resíduos e a saúde e segurança dos trabalhadores. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, curte, compartilha, comenta o vídeo, aproveita esse conteúdo para aplicar no seu dia a dia. Inclusive, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as redes sociais do Diário do TST, onde você vai poder ter acesso a outros conteúdos e poder aplicar no seu dia a dia. Inclusive, no nosso site, tem uma planilha lá disponível para você utilizar no seu dia a dia, que é a parte de identificação de perigos e riscos, que aí está ligada com PGR, com inventário de riscos e tudo mais. Então aproveita, acessa o site, isso está lá de maneira gratuita para você fazer o download e sair utilizando esta planilha de identificação de perigos e riscos, ou também chamada de inventário de riscos. E dá uma olhada no conteúdo do site, tem vários cursos que você possa utilizar e aplicar no seu dia a dia e desenvolver sua carreira. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.